determinismo e livre-arbítrio. São temas que aparentemente parecem que são antagônicos, mas na realidade nós vamos fazer um estudo seguindo o esclarecimento dado pelos Espíritos de como interpretar esses dois conceitos em nossas vidas. Porque, na maioria das vezes, nós ficamos nos perguntando: o que será que é determinismo na nossa vida? O que será que está determinado? O que será que nós poderemos mudar? O que será que nós fizemos que seja gerador de um fato que nos aconteça hoje? A gente fala sempre da lei de causa e efeito durante as nossas palestras espíritas, fala sempre da questão de cada um ser responsável pelos efeitos, pelas consequências dos seus atos. Falamos sempre de que cada um irá sempre colher aquilo que semeia. E essas ideias, às vezes, nos proporcionam uma certa confusão para que possamos entendê-la. E o nosso objetivo esta noite é tentar trazer esse esclarecimento fundamentado na opinião dos benfeitores espirituais, pelo menos para facilitar o nosso entendimento e proporcionar em cada um a oportunidade de tomar novas decisões. Então, na nossa vida, se formos analisar, nós estamos constantemente nos defrontando com esta situação. Ou seja, desde o momento em que nós acordamos, nos preparamos para sair para o trabalho, para a escola ou para realizar qualquer atividade, nós vamos sempre, na nossa mente, termos esta interrogação: qual o caminho que eu devo seguir na minha vida? Nesta imagem, nós vemos apenas duas opções, mas sabemos que são múltiplas as opções que cada um de nós tem em cada instante de fazer uma escolha, de tomar uma decisão e de decidir em que sentido vai prosseguir na sua vida. Seja nas atitudes, seja dos relacionamentos interpessoais ou com familiares, como também no nosso trabalho ou na escola, em qualquer ambiente que estejamos. A capacidade que o indivíduo tem de poder exercer esta faculdade, ou seja, de fazer as escolhas, é o que, dentre as leis divinas, chamamos de lei do livre-arbítrio. Então, definindo-a com mais propriedade, a lei do livre-arbítrio é a expressão da vontade do espírito no discernimento de seus pensamentos, palavras e ações. Esta definição, por si mesma, ela já abrange de uma vez só as três esferas importantes onde nós agimos na vida: na esfera do pensamento, no campo das palavras e na esfera das atitudes ou das ações. Porém, a palavra-chave deste conceito se chama discernimento. Certo? Discernimento. Que é a capacidade de fazer as escolhas corretas, de saber decidir. Por isso que o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de fazer escolhas na vida, ela manifesta-se inicialmente através da força mais poderosa que existe como patrimônio do Espírito, que é a sua vontade. Porém, esta vontade, ela precisa ser guiada pelo leme do discernimento.
que é exatamente esta capacidade da gente fazer, repito, as escolhas corretas. Uma vez que seremos sempre responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, fazer escolhas corretas será sempre a melhor atitude do espírito, seja encarnado ou esteja desencarnado. Fazer as escolhas corretas proporcionará ao espírito encurtar a sua trajetória rumo à perfeição relativa que todos nós estamos destinados. Ou seja, a conquista da felicidade plena que todos nós buscamos. Os caminhos que nós precisamos seguir nem sempre são retos. Existem curvas nesse caminho, existem obstáculos, subidas e descidas, nem sempre é reto e plano. E a conquista nossa é exatamente quando nós conseguimos superar essas adversidades do caminho e alcançamos a meta que a evolução propôs para cada um de nós neste grande concerto que é a vida. 3 conceitos estão imbricados, digamos assim, interrelacionados quando a gente fala na questão de determinismo. É o fatalismo absoluto, o determinismo e a predestinação. Então, o que seria o fatalismo absoluto? Neste caso, os acontecimentos estão predeterminados por um poder sobrenatural e o homem deve conformar-se com o seu destino. É comum a gente ver situações dessa natureza expressa por algumas pessoas. É claro que alguns às vezes exageram e acham que tudo na nossa vida estaria, digamos assim, designado por uma fatalidade desse poder absoluto e o indivíduo não poderia alterar nada. E aí ele vai se conformar com aquilo que acontece. Alguns fatos isolados da nossa existência podem ser enquadrados nesse conceito. Porém, são pouquíssimos fatos que a gente poderia enquadrar. O poder sobrenatural, como diz, predeterminando que aquilo vai acontecer inexoravelmente e traçar um destino rígido, onde nós não pudéssemos modificá-lo em nada, tiraria por si próprio o propósito da vida e de existirmos, porque passaríamos a ser máquinas, autômatos, sem vontade própria. Se o indivíduo enxerga a vida destituída de propósito e sem exercício pleno da sua vontade, onde encontrar a razão de viver? Onde encontrar as motivações para alterar os planos de dor, de sofrimento ou de desigualdades, se tudo aquilo representasse um fatalismo absoluto? Então não podemos levar ao pé da letra e enquadrar tudo no extremo. Pode, em determinadas situações raras, pode existir esse fatalismo absoluto. Porém, essa predeterminação, como diz aqui, por um poder sobrenatural, na realidade esse poder sobrenatural representa leis que foram criadas pela providência divina, cujas ações naquele momento podemos dizer que são inderrogáveis.
não podem ser modificadas, mas obedecendo a leis, não por uma decisão arbitrária de um poder sobrenatural estabelecendo destinos para as pessoas. E o determinismo? Neste conceito, nós podemos considerar que o homem não é livre para agir e está subordinado a muitas contingências às quais não pode fugir. Então, quais seriam essas contingências? Raça, religião, sexo, educação, saúde física e mental. Ou seja, estas contingências, elas traçam limites para a ação do próprio indivíduo. E aí, a sua vontade, de uma certa forma, ela fica tolhida, ou seja, ela fica bloqueada, ela fica inibida. Por quê? Por uma força maior. Algumas raças adotam determinados conceitos, comportamentos entre a população, onde as pessoas se sentem impedidas de pensar, de falar ou de agir. Como também religião. A religião talvez tenha sido a contingência que já proporcionou mais inibições na expressão livre do indivíduo, com dogmas, com sanções, com perseguições, com castigos. No sexo, por exemplo, existem limitações que são determinadas pelo sexo. Ações que o sexo masculino pode ter e não poderiam ser exercidos pelo sexo feminino, ou vice-versa. Da mesma forma, saúde física e mental também estabelece para o indivíduo algumas limitações. Portanto, o determinismo, neste conceito, ele está sendo enquadrado em força destas contingências. E a predestinação, quando o poder divino que distribui sua graça, privilegiando determinadas criaturas e abandonando outras. Este conceito é terrível, né? É triste, é lamentável. A gente vê, mas infelizmente ele ainda faz parte do pensamento, das ideias e da forma de viver de muitas pessoas na sociedade de hoje. Essa ideia de que foi Deus que escolheu determinados povos, determinadas raças, determinadas pessoas e deu-lhe graça, dando-lhe privilégios e esquecendo todos os outros, abandonando todos os outros seus filhos. Isso aí é a doutrina da predestinação. Porém, quando é que o indivíduo pode realmente inserir esses três conceitos na sua vida? Emmanuel, vamos começar agora a ver alguns esclarecimentos sobre esse tema. No livro O Consolador, na pergunta 182, que é um livro fantástico de perguntas e respostas, quem não leu, eu indico que é obrigatório ler. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? É o objetivo desse nosso estudo esta noite. Tentar responder e entender, não é responder, quem vai responder são os espíritos, mas tentar entender e interpretar a resposta que os espíritos nos dão. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para elevação e redenção dos homens. Então, não são coisas antagônicas que não possam e que estejam totalmente separadas. Como o benfeitor já esclarece inicialmente. Essas duas situações, elas coexistem em nossa vida, ou seja, estão umas inseridas na outra. Não são separadas.
Existem fatos na nossa vida que são determinados, mas o nosso livre-arbítrio pode modificar esses fatos. É isso que ele quer dizer. A coexistência do determinismo com o livre-arbítrio implica nisso aí. Se o determinismo é aquela lei que determina determinados atos, consequências, efeitos, onde o indivíduo tem que vivenciar, e o livre-arbítrio quer dizer a capacidade de você fazer escolhas, então, como é que eu vou fazer escolha em cima de um acontecimento que já está determinado? É aí onde está o conflito de ideias. É aí onde o conceito parece ser paradoxal. Mas, na realidade, nós vamos ver que é a grande beleza da evolução e da vivência regida pelas leis divinas é sabermos como unir esses dois conceitos. Então ele diz, o primeiro, o determinismo, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, quer dizer, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Quanto o espírito, nessa nossa trajetória evolutiva de milhares de anos que a gente vem de existência em existência, nós atravessamos essas camadas mais inferiores e mais baixas da evolução. Todos nós. Até acordar no reino hominal, que é o que nós estamos. Então nós atravessamos todos os reinos, o vegetal, o animal, nas suas diversas classificações, adquirindo qualidades, experiências, memória, rudimentos do sentimento, aprimorando o pensamento, conquistando o pensamento contínuo. O homem passa a ingressar no reino hominal, diz André Luiz, quando o seu pensamento deixa de ser fragmentário no reino animal para assumir a característica de pensamento contínuo, que é a característica dos homens, da raça humana. Esse é o momento de transição. Isso não ocorre no nosso planeta Terra. Ocorre em outras regiões, segundo ele disse. Esse momento de transição. Então, quanto mais o espírito está nas camadas mais inferiores da evolução, mais o determinismo está presente em sua vida. Porém, nós estamos aqui para evoluir e adquirir recursos e valores nobres que nos proporcionem ascender a planos mais elevados. Através de que meio? Através da educação. A educação dos nossos sentimentos, a educação dos nossos pensamentos, a educação do nosso comportamento, tudo isso se transforma em experiências. E são estas experiências sedimentadas pelos recursos educativos que vai aumentando a capacidade e a liberdade que todos nós temos de dirigir e conduzir as nossas vidas. Em outras palavras, é o que os espíritos chamam hoje de evolução consciente. Ou seja, o indivíduo adquirir a capacidade e a consciência plena de que ele é o responsável pelo seu próprio processo evolutivo. E que ser feliz ou não depende hoje dele e de mais ninguém. Então, isso daí, essa ideia, é aquilo que Paulo colocou quando ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quando ele nos convida a despertar
da nossa própria ignorância para acordar para a realidade do Cristo, que é da consciência plena. E ele segue concluindo a resposta. O próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores. Ele sacramenta a ideia com esse último parágrafo, com essa última frase. À medida que nós vamos adquirindo responsabilidade, aí você é que vai determinar quais são os acontecimentos que têm ação determinísticas na sua vida. Mediante o quê? Mediante as escolhas que você fizer. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o progresso moral é uma consequência ou não do progresso intelectual. E os Espíritos disseram que o progresso moral é uma consequência, segue ao progresso intelectual. E Kardec volta a perguntar como isso ocorre. Aumentando o conhecimento, o homem adquire a capacidade de fazer escolhas. Fazendo escolhas, aumenta a sua responsabilidade. Então é isso aqui que ele coloca. À medida que o indivíduo se torna responsável, daí a necessidade imperiosa de buscarmos sempre, uma vez que estamos despertando para a realidade da vida, buscar no estudo das leis divinas, do Evangelho do Cristo, do conhecimento espírita, as orientações que nos conceda o quê? O discernimento necessário para que conquistemos responsabilidade perante a vida. Conquistando a responsabilidade, aí nós vamos procurar ter o que nós vimos no início, discernimento, para fazer as escolhas corretas e assim fugir do determinismo absoluto que impera na inferioridade moral da criatura humana, para buscar a liberdade plena adquirida pela consciência de si mesmo. Como é que nós fazemos isto? Lucas, no capítulo 6, versículo 45, ele centraliza no coração do homem como a fonte de todo o bem e de todo o mal. E nós sabemos hoje que o coração, o órgão correlacionado com o centro cardíaco, que é um dos centros de força, ele é responsável pelo controle das forças de base e da emoção. E não é à toa que a gente vê ao longo da história sempre colocando, e Jesus coloca muito bem isso, como o coração, a fonte de todos os males. É do coração que procede o bem e do mal. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. Porque vem lá do coração, vem constituído com os sentimentos, pensamentos e emoções, com as características que cada um de nós coloca nos nossos pensamentos, palavras e ações. Devemos inicialmente, sim, voltar o nosso olhar para dentro de si mesmo e buscar no campo dos nossos sentimentos, no campo das nossas emoções, orientações seguras para podermos direcionar essas forças de base. Somos, em essência, um ser emocional, os espíritos dizem, principalmente Joana de Ângeles. Porque sentimentos e emoções dão forma ao pensamento. E o pensamento é a base de toda a criação universal.
O pensamento da criatura humana é uma cocriação em cima do pensamento divino que permeia toda a criação. Então, a base de tudo que nós observamos, a base de existirmos é o pensamento. É o pensamento do homem fundamentado no pensamento divino. Por isso que diz que todos nós somos filhos de Deus, que nada existe no universo que não tenha sido criado por Deus. No livro Palavras de Emmanuel, aprofundando mais essa discussão, Emmanuel diz o seguinte, o porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas suas linhas gerais. É aí o que repito o que nós já falamos em outras oportunidades aqui. Quando estamos prestes a reencarnar, nós temos um planejamento da reencarnatório que representa um projeto existencial. Que, dependendo da nossa posição evolutiva, do nosso merecimento, e merecimento aqui, ele só existe dentro das leis divinas por serviços prestados ao próximo, o merecimento não é por escolha arbitrária. O merecimento é uma consequência de serviços prestados ao próximo. Quando o indivíduo tem merecimento, ele pode discutir essas linhas gerais do seu projeto existencial. Se não tem merecimento, e nós já vimos que nas camadas mais evolutivas, e quando a gente fala camadas mais evolutivas, está implícito tanto esses reinos que eu já falei para você, mas também a nossa inferioridade moral, ou seja, quanto mais atrasados moral e intelectual nós estamos, mais o determinismo está presente em nossa vida. Mais seremos refém da lei de causa e efeito. Mais os automatismos estarão determinando o que irá nos acontecer. Porém, quando essas linhas gerais, nesse caso, são determinadas pelos benfeitores, por aqueles tutores que patrocinam a reencarnação dos espíritos mais evoluídos. Se não fosse assim, como é que nós teríamos chegado na posição evolutiva que todos nós nos encontramos hoje? Ainda estaríamos lá na barbárie, lá atrasados, ainda, embora ainda exista muita violência e tem pessoas que se comportam na atualidade feito animais, mas ainda estaríamos quase em massa adotando esses comportamentos. Portanto, o porvir, ele não é rigorosamente determinado. Tem linhas gerais, alguns acontecimentos, como se fossem probabilidades de acontecer em nossa vida. O livre-arbítrio, ele continua, é lei irrevogável na esfera individual. Perfeitamente separável das questões do destino anteriormente preparado. É a coexistência que ele falou anteriormente. Nós somos livres na nossa vontade, no nosso pensamento e em nossos sentimentos, que podemos modificar e alterar para o bem ou para mal, ou seja, ou pior ou melhor, as linhas gerais traçadas. Vai depender das escolhas que fazemos. Kardec já tratou desse assunto lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 851. Olha só como foi a pergunta. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser
do livre-arbítrio. Os benfeitores responderam: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então vejam bem, alguns acontecimentos que existem na nossa vida que têm características como se fossem predestinados ou algum destino que a pessoa não consegue alterar, na maioria das vezes foram escolhas que nós fizemos antes de reencarnar. E escolhemos aquelas provações. Por exemplo, o indivíduo ele tem Chico Xavier conta uma história muito interessante. Que ele era um indivíduo que já tinha suicidado diversas vezes. E cada vez que ele renascia, a tendência era tão forte dentro dele que ele terminava sucumbindo. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele teve um acidente e teve os dois braços amputados. Passou um certo tempo, depois ele teve um outro acidente, teve as duas pernas amputadas. E aí foram perguntar para Chico, e ele consultou Emmanuel, por que acontecia isso. Aquilo era um destino, estava determinado, por que sofrimento? Aí Emmanuel foi e disse, olha, esse espírito, ele já suicidou-se diversas vezes e sucumbiu nas existências planejadas. Nesta atual, ele fez um pedido aos benfeitores, quer dizer, aos seus patrocinadores da existência. Ele disse, se por acaso viesse uma tentação grande de que ele realmente pudesse suicidar-se, que lhe amputasse os membros para que ele não falisse novamente. Aí ele disse, então, há algum tempo atrás, ele estava pensando em se enforcar. A si próprio mesmo, ele estava querendo tirar a sua vida. Então, veio esse acidente e amputou os seus braços. Passou um tempo, então ele começou a ver, ele não conseguia mais usar as mãos para tirar a sua vida, então ele estava pensando em subir para um edifício, uma região de determinada altura, e de lá se jogar para suicidar-se. Então veio o acidente e amputou as pernas. Aí ele ficou no leito, quietinho no canto dele, para poder levar a existência até o final. É um exemplo de que, como Chico também falou em outras situações, muitas doenças que nós temos nessa existência, fomos nós mesmos que pedimos, como recursos terapêuticos extremos para corrigir as nossas imperfeições morais. Para que não venhamos a sucumbir e falir novamente. Porque nós temos que ter a ideia de que o propósito das leis divinas é a perfeição do espírito, não é do corpo. É a harmonia da alma. É o equilíbrio do espírito, o equilíbrio da alma. Não é o corpo perfeito, mas sim a alma perfeita. E ele vai se utilizar dos corpos imperfeitos para que o espírito possa conquistar a sua perfeição. Ao mesmo tempo que o indivíduo fez aquela escolha de determinadas situações dolorosas que para ele possa ser um destino, isso daí está em perfeita coerência com o quê? Com a posição evolutiva em que ele se acha colocado. Porque nenhum de nós vai conseguir habitar degraus mais elevados se não fizer por onde merecer. Ninguém entra no festim das bodas, como disse Jesus, sem ter a roupa nupcial adequada. Tem que retornar para conquistar os valores morais suficientes e adequados para poder galgar degraus mais elevados. E os Espíritos dizem, olha, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir.
Olha aqui, mais um ângulo de observação para a gente entender. Os fatos determinísticos que existem na nossa vida são mais de natureza física. Como ele diz aqui, das provas físicas. Porque as provas morais, no campo íntimo, o espírito é sempre livre. Ceder ou não às tentações é uma decisão do espírito, em qualquer lugar que ele se encontre. Portanto, essa coexistência é de ações, atos determinados na esfera física, coexistindo com a liberdade de escolha que o espírito tem em si próprio de alterar o seu destino, a sua própria vida. O físico Amito Goswami, ele tentando unir os conceitos da ciência com a religiosidade, ele coloca um pensamento interessante quando ele diz o seguinte, quando apresentamos a palavra escolha como o fato da consciência escolher entre os eventos possíveis, surge o fato concreto da experiência. E assim, pela primeira vez, a ciência encontra o livre-arbítrio. É das grandes incógnitas da ciência, é tentar exatamente explicar livre-arbítrio, memória, lembranças, intenção, vontade. Não existem explicações científicas para isso aí. Mas quando a gente vê o físico colocando isso com a ideia fundamentada nos conceitos da física quântica, de que entre as inúmeras possibilidades que nós temos na vida e de fazermos escolhas, nós estamos transformando as escolhas em experiências. E essas experiências passam a ser um fato concreto em nossas vidas. A doutora Candace Pert, que é farmacologista, PhD em farmacologia, ela, nos seus trabalhos, ela repete a conclusão também de outros autores, que o livre-arbítrio ele está localizado aqui, no lobo frontal, essa parte mais anterior do nosso cérebro. E nós podemos nos treinar para fazermos escolhas mais inteligentes e sermos conscientes delas. Ou seja, é a linguagem da cientista coerente com o pensamento dos espíritos. À medida que nós vamos evoluindo em educação e experiência, nós vamos nos tornando mais conscientes e mais livres para conduzir os nossos destinos e conduzir as nossas vidas. Qual é a estrutura biológica representativa dessa ação da liberdade, do livre-arbítrio, do pensamento e da vontade? Essa região anterior do cérebro, o córtex frontal. Quem tem na sua memória aí a lembrança de homens primitivos, eu tenho essas imagens, mas esqueci de colocar. Vai observar que na evolução humana, desde os macacos até passando pelos homens primitivos, Australopithecus, Homo habilis, o Homem neanderthalis, Cro-Magnon e o Homem sapiens sapiens, que é o atual que nós somos, vocês vão observar que houve expansão do lobo frontal. É como se nos homens mais primitivos, isso aqui era baixo. Não existia mais essa parte anterior. Por quê? Porque tanto o pensamento como as ações pertencia mais às áreas primitivas. Porém, com a aquisição da educação, transformando em experiência e o aprimoramento da vontade do livre-arbítrio, aí veio o desenvolvimento do lobo frontal, principalmente do córtex pré-frontal. Esse tema nós vamos aprofundar durante a jornada, 7ª jornada médico-espírita, quando nós iremos falar sobre as consequências, as alterações psicobiológicas, neurológicas do progresso moral do ser. E a gente vai ver como foi que deu esse processo evolutivo, e vamos ver que foi a evolução moral do homem que proporcionou isso daí. Outro pesquisador diz que o lobo frontal, repita essa região, é a área do cérebro responsável pela intenção firme, pela tomada de decisão, pelo comportamento regulador
e pela inspiração. E isso daqui faz parte, na imagem anterior, das conquistas evolutivas do homem moderno. Exatamente as características intelectuais, cognitivas que imperam no homem de hoje. Pensamento, vontade, inspiração, determinação, escolha. E aí quem é que escolhe? Quando nós precisamos fazer as escolhas, existem duas situações para fazer escolhas. Ou é a personalidade ou é a individualidade. Quando é a personalidade, as escolhas estão relacionadas à vida física. Quando é a individualidade, as escolhas estão relacionadas e direcionadas à realidade espiritual. Como a personalidade escolhe? Quando é a personalidade, entra em ação redes neurais pré-existentes. Uma palavra nova. O que são redes neurais? São caminhos que tem no nosso cérebro, feito pelas células nervosas, que são os neurônios, por onde as informações transitam. Uma ideia, um sentimento, pensamento, emoção, desejo, intenção, criam esses caminhos. Assim como num terreno baldio, digamos assim, numa grama, se as pessoas começarem, uma fila de pessoas andar sempre por um trajeto, daqui a pouco vai ver um caminho. E todo mundo tende a seguir aquilo ali. Da mesma forma, são as redes neurais. O nosso cérebro, com 10 bilhões de células nervosas, possibilitando fazer mais de 100 trilhões de conexões entre uma e outras, cria uma infinita possibilidade de redes neurais e de caminhos. Onde o indivíduo fica, às vezes, refém de si mesmo. Quem não já sente, não tem essa situação na sua vida? Você é acostumado a seguir sempre um caminho para o seu trabalho, ou para a sua escola, para o seu lazer. Aí um dia você sai de casa para ir para um lugar bem diferente, mas você se desconcentra, a mente devaneia, quando você menos percebe, você está seguindo o caminho que você ia para casa. Não é? Já aconteceu comigo. Uma vez eu vim aqui para a UF, aí quando pensei que não, a mente desmandou que eu estava indo para o hospital. Então assim, acontece essas coisas. Ou seja, quando você se desliga um pouco, aí entra em ação o quê? O piloto automático. O que é o piloto automático? As redes neurais pré-conscientes. Eu lembro muito bem, não sei se eu disse a você, foi até hilariante, quando eu mudei, eu morava em casa, mudei para apartamento. Na primeira semana, eu saí do hospital e fui direto para casa. Cheguei lá e fiquei tentando abrir o portão e não consegui. Até que eu me dei conta de que eu não moro mais aqui. Aí eu ri de mim mesmo, eu cheguei em casa rindo para contar para minha esposa, porque aí isso é um exemplo, você se desligou um pouquinho, a rede neural pré-existente toma conta, aí você tem que construir novas redes neurais, pela mudança de atitude, a renovação, novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, renovai-vos pela vossa mente, pelo vosso entendimento, para saber qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Quando a personalidade escolhe e aciona as redes neurais antigas, o indivíduo fica preso ao passado, porque ele está refém das suas redes antigas, como o exemplo que eu citei agora. Essa decisão ela é inconsciente. É como o indivíduo que fica deixando a vida te levar. Vai só tocando, entra dia, sai dia, noite escurece, e ele não faz nada para mudar a sua vida. A situação vai seguindo sempre do mesmo jeito. Nesse caso, se transforma em quê? Repetição de experiência. O indivíduo não progride. Como evoluir? Como progredir? Como querer ir para as esferas mais elevadas? Vai ficar de umbral para a terra, de terra para umbral para a terra, de terra para umbral. Não sai do ciclo da lei de causa e efeito. Nós temos que almejar conquistas mais elevadas para nos motivarmos ao progresso espiritual. Sem motivação, a gente termina ficando refém de si próprio. Agora veja como é diferente quando é a individualidade que escolhe. Nesse caso, não são mais redes neurais pré-existentes. Aí já entra em cena o quê? O córtex frontal, aquela região, a área nobre do cérebro. Não dá tempo para a gente abordar, mas no livro No Mundo Maior,
o espírito calderário dá uma aula de evolução quando fala sobre as 3 andares do cérebro, da casa mental, e coloca lá o lobo frontal, a casa das noções superiores, do ideal e da meta superior a ser conquistada, a área mais nobre do ser humano, que ainda está inexplorada pelo homem encarnado, por não sabê-lo ainda, por não vivenciar as experiências elevadas. Nesse caso, é o ser espiritual presente que está decidido, não é mais uma decisão inconsciente. E isso aí, quem entra em ação é o quê? Entra em ação o livre-arbítrio, porque passa a ser uma decisão consciente que vai gerar transformação no indivíduo. Então é necessário sabermos tomar decisões conscientes, sabendo utilizar o nosso livre-arbítrio com discernimento, de uma forma correta, para que o nosso ser espiritual possa fazer as transformações necessárias para acelerar a sua própria evolução. Na pergunta 833, Kardec pergunta se existe alguma coisa no homem onde ele possa ter absoluta liberdade. Foi o que nós já falamos. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe entraves. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Somos livres no campo mental. Assim como somos livres, nós somos também o quê? Kardec fez logo a pergunta na sequência. É responsável o homem pelo seu pensamento, já que ele é livre? A resposta: perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Ou seja, como as leis divinas estão na consciência do homem, está lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, ou melhor, 621, desculpe, 629 é sobre moral, na pergunta 621, onde estão escritas as leis divinas, então somente Deus, através das suas leis e o próprio indivíduo, tem conhecimento do que se passa e gera a responsabilidade pelas suas escolhas. Cada um receberá de acordo com as suas obras, nós conhecemos essa frase, porque a semeadura é livre, porém a colheita ela é obrigatória. E finalizando, como diz Emmanuel, toda semente produz, porém a escolha será sempre nossa. Então é isso que nós temos que buscar e de pedir a Deus. Que nos conceda força, coragem e discernimento para que tenhamos a capacidade de saber fazer escolhas corretas em nossa vida e orientar a nossa jornada evolutiva para o bem, para o alto, tendo como meta maior a conquista da perfeição relativa, fundamentado nos processos educativos proporcionado pelo Evangelho que Jesus nos deixou como código de vida moral insuperável para que todos nós possamos conquistar a felicidade plena. Que Deus nos abençoe e nos proporcione força e coragem para alcançar essa meta.